Existem dois tipos de pessoas no mundo quando se trata de formas de pensar, formas de se entender e formas de perceber o que se está sentindo. E recentemente eu consegui, né, assim, fazer um apanhado sobre o funcionamento desses dois tipos de pessoas e eu queria trazer para cá porque para mim foi muito interessante perceber que realmente isso é uma forma de funcionar, que no meu caso é uma forma de funcionar no encontro e que para muitas pessoas não é. Elas têm um funcionamento de percepção, né, interna. E o meu funcionamento é um funcionamento de percepção relacional. E aí, para mim, foi muito interessante identificar isso e perceber, né, como é que isso funciona na prática e também começar a usar isso a meu favor. Depois que eu entendi que eu realmente funciono assim e que eu entendi que eu posso tirar proveito, né, assim, me beneficiar dessa forma de funcionamento, eu parei de tentar me interpretar, tentar chegar a conclusões sozinha, porque não é a forma como eu realmente consigo chegar nessas conclusões. Então, se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental, e aqui nesse canal eu trago muitos vídeos sobre autoconhecimento, sobre educação de filhos, sobre como a nossa educação fez a gente se tornar quem a gente é hoje, enfim, todos esses assuntos que permeiam, né, esse mundo de autoconhecimento e da nossa história, né, assim, de como a gente se tornou ou como a gente se torna quem a gente é. Então vamos lá. É, Hoje realmente nesse vídeo eu quero falar sobre essas duas formas de processamento, essas duas formas de se entender, de compreender o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Recentemente eu entendi que tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que pensa alguma coisa, que tem uma vivência e ela começa a pensar sobre aquilo, e aí sozinha ela tá ali, ela se recolhe, ela começa a pensar sobre o que ela viveu, sobre o que ela quer viver, sobre os planos dela, e ela começa a fazer uma linha, né, assim, que vai fazendo todo sentido na cabeça dela e ela vai compreendendo tudo que ela tá passando, tudo que ela deseja, tudo que ela quer, as coisas que fazem sentido para ela, as coisas que não fazem, o porquê que ela tá pensando aquelas coisas, o que que ela tá sentindo, enfim. Esse é um tipo de pessoa que tem um processamento interno. Ela sozinha, com ela mesma, tem esse processamento linear e solo, né? Assim, ela consegue ela própria dialogar dentro dela mesma e fazer sentido das coisas que ela está pensando e sentindo. E existe outro tipo de pessoa, que é a pessoa que eu chamo de a pessoa que tem um processamento relacional. É como se essa pessoa não conseguisse sozinha chegar às conclusões que ela precisa quando ela se recolhe, quando ela começa a dialogar só com ela mesma. Na verdade, assim, é possível que ela consiga chegar a melhores conclusões quando ela está dialogando com ela mesma, mas num formato diferente. Por exemplo, ela pode escrever sobre o que ela está pensando e aí quando ela lê, ela observa aquilo que ela escreveu e aí aquilo começa a trazer para ela outros insights. Ou quando ela está falando, né? Assim, muitas vezes a pessoa pode até falar em voz alta, enfim. Mas o que é mais interessante nas pessoas que têm esse tipo de processamento é ela realmente ter uma troca. É ela conseguir externalizar o que ela está pensando com outras pessoas. Por quê? Porque ela se escuta falar e a pessoa que ela falou aquilo traz algo de volta. É alguma pergunta, ou faz um comentário, ou enfim, ou diz algo, ou retorna para ela sobre não entendi direito, me explica melhor. E a partir dessa troca,
a gente vai conseguindo entender exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, para onde a gente quer ir, ou enfim, por que a gente está pensando as coisas que a gente está pensando. É um processamento que expande realmente ao se ouvir falar e ao captar o que aquilo que eu falei teve de impacto no outro. Então, muitas vezes, quando eu falo algo e a pessoa faz uma cara de quem não entendeu muito bem, e aí você procura outras palavras para se expressar, e aí a partir dessa busca de outras palavras, você começa a entender coisas que você não tinha entendido ainda sobre o que você está pensando. Ou a pessoa vai e faz uma pergunta que te faz repensar sobre o que você está pensando, e aí você vai começando a costurar várias coisas que você pensa sobre aquele mesmo assunto. Ou então a pessoa concorda com você e aí isso ou te dá total certeza de tipo, realmente era isso que eu estava pensando e eu tô vendo que faz sentido. Ou mesmo quando a pessoa concorda, você tem uma sensação de tipo, mas deixa eu te explicar melhor. E aí, a partir daí, você consegue elaborar ainda mais o seu pensamento, né? O que você está pensando, o que você está sentindo, enfim. E para mim foi muito importante eu perceber esses dois funcionamentos, porque eu sou a pessoa que tem o funcionamento de processamento relacional. Eu já tinha, né, percebido isso porque, de fato, assim, para mim é muito enriquecedor as minhas trocas com as pessoas, né? E quando eu tô pensando algo, quando eu acho muitas vezes que eu tenho uma ideia formada e eu vou trocar sobre isso com alguém, eu percebo que na verdade eu consigo elaborar infinitamente mais aquele pensamento que na minha cabeça já estava como se tivesse formado. Ou quando eu não tenho um pensamento formado, que eu fico tentando sozinha pensar naquilo, é como se eu não conseguisse realmente enxergar o todo. Deixa eu tentar explicar melhor. Como eu falei, a pessoa que tem um processamento interno, ela tende também a ter um processamento de formação de pensamento linear. Né? Ela vai pensando uma coisa e essa coisa puxa a outra, e a partir disso ela traz um terceiro pensamento, e esse terceiro pensamento traz um quarto. Então ela vai linearmente conseguindo conectar as coisas e uma coisa vai puxando outra, e por isso ela consegue sozinha ir fazendo essa linha de pensamento, porque o pensamento dela próprio puxa um outro que se liga em linha reta, como se fosse isso. E a pessoa que tem um pensamento mais relacional, né, assim, que ela processa as coisas no encontro com o outro, ela tem um pensamento mais de ping-pong, né? É como se fosse um pebolim, né? Assim, ela tem um pensamento, ela tem outro pensamento, ela tem outro pensamento, e eles vão meio que se jogando para vários lados e você não consegue costurar eles numa linha reta, fazendo o sentido daquilo. É como se você tivesse já muitos pedaços de pensamento e para você tem muitas coisas claras, mas você precisasse de alguém para te entregar de volta o que você precisa para amarrar uma parte do pensamento no outro. Não sei se eu consegui me fazer clara, mas as perguntas, as feições, o direcionamento, né? Assim, o que o outro traz, o que o outro entrega para você, é o que você precisa para desenvolver ou para estruturar esses seus pedaços de pensamentos que estão soltos e sendo jogados de toda forma. E aí é nessa conversa com o outro, né? É nessa troca que você consegue se escutar falando e que você consegue ir puxando, porque na verdade, assim, apesar de você ter muitos pensamentos soltos e muitos pensamentos ali que já estão formados em parte, muitas vezes você não sabe a hora, é como se
se você não soubesse aonde você tem que encaixar cada parte do seu pensamento para ele fazer uma linha reta. E a partir do momento que você vai se ouvindo falar, você é como se acendesse uma luz no pensamento que precisa vir próximo, né? Ou quando alguém pergunta, você, tá, é essa outra parte do pensamento. E aí você puxa ela e vai organizando. E é muito engraçado, né, eu falar disso agora, porque eu não tinha pensado nessa ideia para trazer para o vídeo. Né? Eu não tinha pensado nesse exemplo, por exemplo, da linha reta e do pebolim, que eu vou pegando e que a troca com a pessoa vai me fazendo puxar essa ideia. Eu fui falando, né? E ao me ouvir falando, eu fui tendo que buscar dentro da minha cabeça outros pensamentos, outros fragmentos que eu já tenho sobre esse assunto para criar uma ideia linear. Então, eu criei agora, né, assim, essa analogia aqui, quando eu estava falando. E por que eu estava me ouvindo falar? E por que eu precisei buscar mais um pedaço de informação? Eu fui lá, né, aqui dentro de mim, e busquei alguma parte que já estava solta, mas que aqui nesse contexto fazia todo sentido encaixar para fazer uma linha de pensamento lógico. Então, é muito interessante ver o quanto esse canal ele também serve para mim como uma forma de organizar realmente o que eu penso sobre diversos assuntos. Mas enfim, né, o que eu queria trazer aqui é realmente essa ideia, né, para você tentar identificar se você é uma pessoa de processamento interno, né, se você sozinha consegue fazer essa organização, ou se você se percebe que pensa melhor, que entende melhor, que se entende melhor quando você está falando, ou quando você está trocando com o outro, ou quando você está escrevendo, ou quando você está realmente, né, exercendo uma troca ao tentar entender uma coisa que você pensa, uma coisa que você quer, um desejo ou talvez um projeto que você está querendo colocar em prática e você não sabe muito bem como fazer, que passo seguir, se faz sentido ou não, ou um sentimento, ou uma vivência que você teve, enfim. Eu sou psicóloga clínica, né, como eu já falei, então assim, eu percebo que para todo mundo é muito importante a psicoterapia, mas para as pessoas que têm esse funcionamento, né, de troca, né, que se percebe melhor na troca com o outro, não é só importante, eu acho realmente fundamental. Por quê? Porque na psicoterapia a gente lida com questões que são muito sensíveis e que muitas vezes a gente não está disposta a compartilhar com ninguém, né? Assim, do nosso meio, do nosso convívio. Então, acaba que são assuntos que são de extrema importância para a gente, que são assuntos sensíveis para a gente, que são assuntos que precisam ser elaborados e que dificilmente vão ser elaborados a gente sozinha, porque a gente não tem esse funcionamento. Então, sozinha eu não consigo elaborar de jeito nenhum as coisas que eu elaboro, por exemplo, na minha psicoterapia. Tem vários assuntos que eu não me sinto confortável, né, de trazer para o meu marido, para amigas minhas, enfim, de conversar com minha mãe, enfim, que são as pessoas com quem eu troco e com quem eu realmente consigo desenvolver muitos dos meus pensamentos, muitos dos meus sentimentos, mas que não cabe eu trazer muitas das minhas questões que são extremamente íntimas e pessoais com essas pessoas. Então, eu realmente, né, para eu fazer sentido disso, eu preciso mesmo, assim, de uma psicoterapia. Então, assim, se você tem esse funcionamento, eu te convido, né, realmente a pensar mais, com mais carinho, né, com mais atenção, se para você não seria realmente muito interessante fazer uma psicoterapia.
caso você goste, né, do que eu trago aqui, se você se identifica comigo, eu vou deixar aqui nos comentários o link para você entrar em contato comigo. Mas caso você não se identifique comigo, se você não acha que eu sou a pessoa certa, né, para te conduzir nesse processo de psicoterapia, mas você, vendo esse vídeo, percebeu que esse é um funcionamento que você tem, eu te indico procurar alguém, né, alguma psicóloga que você se sente realmente conectada, que você acha que faz sentido, né, que bateu o seu santo para realmente te ajudar, né, a te conduzir nesse processo. E o que eu falo também sobre a psicoterapia é que muitas vezes a gente acha que a gente só vai buscar a psicoterapia, só precisa dela quando tem alguma coisa incomodando. Mas o que eu percebo é que muitas vezes tem coisas que precisam ser elaboradas e que a gente nem sabe. E que muitas vezes falando em voz alta e muitas vezes, né, a psicoterapia ela faz a gente trazer esses assuntos, né? Porque a gente solta uma coisa e aí é a questão do relacional. A gente solta uma coisa que o outro, né, pesca na nossa fala e traz pra gente, e isso vai desencadear, né, essa busca de várias peças soltas pra gente organizar ali numa linha que faz sentido e que eu genuinamente acredito que muitas vezes só na terapia a gente consegue. Então era isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.